Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, louvado seja pelo seu nome, Senhor. Que o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que se inicia para alguns, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela sua sabedoria. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Senhor, no nome de Jesus, venha ser conosco aqui nesse devocional. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, a sua palavra da forma que o Senhor quer que ouvimos, Pai. Que não só a nós, mas aos que vão ouvir também, Senhor, que o seu entendimento se faça, Senhor Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade de acordar mais um dia, te agradeço pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradeço pela sua proteção a mim, aos meus irmãos, aos meus filhos, a toda a minha família e também a família dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Revistas no Senhor com a sua armadura, a mim, ao seu Jurandir, ao Mara, Tamires, Fábio, a todos desse devocional, Senhor, a todas as nossas famílias, Senhor. Nos revista, Senhor, nos guarda, Senhor, nos santifica, Pai. E nos dá, Senhor Jesus, a intrepidez, Senhor, para levar a sua palavra àquele que necessita, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando continuidade aqui, né, a respeito do livro de Oséias, O ele capítulo diz... 5, não é? Ou Isso, o capítulo 5. Tá. Ok. Sentença contra Israel e Judá. Ouçam isto, sacerdotes, fique atento, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles, com os seus rebanhos e o seu gado, irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles, foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá, com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibea, e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven, cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim, eu serei como a traça, e para a casa de Judá, como a podridão. Quando Efraim viu sua enfermidade e Judá notou sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria, enviou mensageiros ao grande rei. Mas eles não têm condições de curá-los, nem de sarar sua ferida, porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Então, aqui nesse texto, Oséias continua trazendo palavras de juízo, tanto para a terra de Judá, como para a terra de Israel, no sentido de que eles estavam indo após outros deuses, e quando se vai após outros deuses, o Senhor tem isso como uma prostituição. Bom, então aqui no capítulo 5, conforme a gente já leu aí, estava comentando, Oséias continua com seus juízos aqui contra Israel. Nesse capítulo ele não fala nada sobre o casamento dele, ele não fala nada sobre os filhos, ele não fala nada a respeito
de como as coisas estão andando lá no lar dele, né? Nesse casamento ou não casamento, ou o texto figurado, enfim, como cada um queira acreditar, tem a liberdade, né? Como a gente já falou, porque não se tem uma certeza, mas fato é que, que principalmente aqui a parte de Israel, a parte de Samaria ali, eles haviam se prostituído após outros deuses e Deus já determinou ali que eles seriam objetos de juízo e que o tempo estava próximo, que o tempo estava chegando e que eles seriam levados ali cativos, como de fato o foram, né? E Deus, ele fala principalmente aqui no começo, né, do capítulo, ele fala aos sacerdotes. E é impressionante como o Senhor fala a liderança, né? As pessoas que têm a responsabilidade ministerial ali de levar uma palavra de vida, de trazer uma palavra para manter o povo no caminho, de fazer os sacrifícios de Deus, né? Do povo para Deus, porque a diferença do profeta e do sacerdote basicamente é essa, né? O sacerdote, ele oferece o povo, né? Ele apresenta o povo diante de Deus e oferece os sacrifícios do povo para Deus, né? Para que ele aceite ali e possa perdoar os seus pecados. Então, ele é responsável ali pelo cuidado do culto, né? E dessa aproximação, então, entre Deus, o homem e Deus. O profeta já é o contrário, né? O profeta, ele traz uma mensagem de cima para baixo, de Deus para com o homem, né? Então, aqui ele está falando a respeito dos sacerdotes, que os sacerdotes deveriam ter feito essa intercessão aí junto aos homens, que ele deveria ter ensinado a palavra, que ele deveria estar exortando o povo a permanecer na presença de Deus. E isso fala muito aos nossos corações nos dias de hoje, né? Em que nós vemos aí uma divisão muito grande, né, nessas questões de evangelho, de pregação, e que nós vemos aí no decorrer da história, a igreja, né, como instituição, muito envolvida nos negócios do mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista de conseguir terras, de ter poder, de ter uma ganância aí, né? E de orientação mesmo ali no dia a dia, envolvendo as pessoas, não parece ser tanto, né? Então, alguém comentou e é muito apropriado nessa fala assim, hoje em dia é um pouco raro, né? Essa questão dos obreiros visitarem os irmãos ali, ver como que eles estão precisando de alguma coisa, se não estão. O pastor, então, nem se fala, né? Um ou outro irmão pode até ser que o faça, né? As igrejas que têm aquele departamento, né, de hospitalidade, que tem as irmãs lá, normalmente é o pessoal do círculo de oração que tem esse trabalho, né, o diaconato e tal, mas trabalho em lar hoje em dia tem uma ou outra célula, né? Não tem aquele culto ali e tal, mas a presença dos obreiros mesmo não, não acontece muito não, né? E aqui ele traz essa palavra, né? Com respeito ao sacerdote, dele ter essa proximidade, né? Do povo e dele estar fazendo esse meio de campo aí e tá ensinando a palavra, e exortando na palavra e cobrando um comportamento mais assertivo por parte é, dos irmãos, né? E quando ele fala de Efraim ou quando ele fala de Judá, ele está usando essas duas tribos para representar o povo como um todo, né? Então, quando ele fala de Efraim, ele está falando a todo o reino do sul, e quando ele fala de Judá, aliás, todo o reino do norte, né? Quando ele fala de Efraim, todo o reino do norte, quando ele fala de Judá, ele está se referindo a todo o reino do sul. E aí ele fala da contaminação, né? E essa contaminação, o que que é? É a prostituição religiosa, né? É você se colocar, qualquer coisa que você coloca na frente de Deus, qualquer coisa é uma prostituição religiosa, né? Então você tem o primeiro mandamento ali, o segundo mandamento que é semelhante, que eles dizem, não terás, somente o Senhor adorarás, né? Não terá outros deuses diante de mim, não tenha outros deuses na frente do Senhor, né? Seja na questão de ídolos, qualquer coisa que você coloca na sua vida na frente de Deus, né? O materialismo, né? Um ente querido, né? Porque algumas pessoas elas têm aquela culto aos ancestrais, né? Então nada
você pode colocar na frente de Deus quando diz respeito às questões espirituais da sua vida, quando diz respeito a você buscar um socorro presente no momento da angústia, né? Em você dobrar o seu joelho e clamar, é Deus e somente Deus, né? O único intercessor entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo, que está ali, né? No meio do caminho. Então não tem santos, não tem não tem líderes, não tem criaturas, não tem, né, não tem nada, né? Do ponto de vista cristão, do ponto de vista da religião cristã, pelo menos, né? Quem tem outra religião não tem o que falar, é outra religião, né? A pessoa vai ter um outro pensamento. Mas nós, enquanto cristãos, nós não devemos nos dobrar a imagens de esculturas, nós não devemos nos dobrar a líderes, né? Porque tem um culto à liderança também, né? Tem algumas pessoas que parece que o pastor dele, ou o pregador, ou o apóstolo lá, virou Jesus Cristo, né? E não, não. É Jesus e Jesus, e só Jesus que é o que está aí entre Deus e os homens. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? É, é complicado, viu, gente? Complicado, complicado. Eu não gosto de comentar muito aqui no devocional, mas, felizmente, a gente tem que citar algumas coisas que estão acontecendo, porque aqui já dizia isso, né? E nós, como cristãos, nós temos que, não podemos ficar imune ou não falar nada e abafar. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos vivendo, o país deixou de ser laico, penso eu, né? Temos líderes religiosos aí, envolvidos na política, que estão envergonhando a palavra de Deus. E é uma luta constante, você sabe disso. Se você falar mal do. Parece que ontem eu ouvi uma piada. Você pode falar mal de Deus, você pode falar mal de quem que você quiser, mas se você falar mal do Bolsonaro, você apanha. O pessoal vira seu inimigo. Então, parece que mudou aqui. O negócio ficou complicado. Eu Nós acho que estamos. dentro disso que você está falando, o pessoal fala muito, tem um termo que eles usam, é o culto à pessoa, né? É o culto à celebridade, né? E parece que, né, não, o Brasil, né? Você está falando do Brasil, mas o Brasil ele está bem dividido entre esquerda e direita aí, né? Está polarizado, né? E tem o culto, né? A imagem do Lula, tem o culto, a imagem do Bolsonaro, né? Lá atrás haviam outros líderes que o pessoal tinha aquele apego, né? Se você pegar aí outros países da América do Sul, eles têm essa coisa também, né? Do Bolivar, ou o bolivarismo, enfim, do Hugo Chávez, né? As pessoas elas extrapolam, né, as questões naturais e levam até para o sobrenatural. Só falta fazer uma estátua do camarada lá e se dobrar na presença deles, né? E tira Deus da frente, né? A pessoa tira muitas coisas da frente, na verdade, como se esses fossem o salvador da pátria, né? Aí você fala assim, mas salvador do quê, né? Exatamente. Porque o que a gente vê dessas figuras é enriquecimento ilícito, é uso da máquina para ganhar dinheiro. Os caras não estão nem aí com você, não estão nem aí comigo, não. Eles querem se perpetuar no poder, né? Aí quando você fala, por exemplo, de um homem, de uma pessoa, né? De um Deus que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida e tivesse em qualidade, que você tivesse em abundância, e você apresenta isso, né? A pessoa fala, ah, não, não, ele prefere ficar nessas, é, nessas coisas, né? Eu acho que é o livro de Jeremias que traz, que, se eu não me engano, que ele fala o seguinte, né? O homem é um ser interessante, porque ele corta uma árvore, metade da árvore ele faz uma fogueira
e ele assa a comida dele. Com a outra metade ele faz um ídolo, se dobra sobre ele e começa a orar e começa a pedir as coisas para ele, achando que ele vai resolver o problema dele. É a mesma árvore, o cara cortou metade, jogou no fogo e queimou. A outra metade ele faz um ídolo, faz um entalhe e começa a se colocar diante dele. Quem diz isso é a Bíblia, né? E aqui nesse capítulo que nós estamos lendo agora, aqui no verso 4, né? Ele fala: o que eles fazem não lhes permitem voltar para Deus, para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então ele pega aquela coisa que ele criou, um bezerro, ou uma estatueta, ou alguma outra coisa, né? Que alguém disse que tinha algum poder nele mesmo ali, e existe um espírito, né? Um espírito maligno ali, que faz com que ele não enxergue que aquele ali é uma obra feita pelas mãos dele, não é Deus, criador dos céus e da terra, criador dos planetas, criador de tudo, né? Criador de nós mesmos. Por quê? Porque está cegado o entendimento, né? Segundo aqui o texto de Oséias, o qual nós estamos lendo, né? O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus. Por quê? Porque ele está fazendo daquela escultura, ele está fazendo daquela imagem, ele está fazendo daquele bezerro, ele está fazendo daquela pessoa, né? E o espírito ali está fechando os olhos dele, né? E é o espírito de prostituição no sentido de que é um adultério espiritual, né? Você está trocando o noivo, você está trocando o esposo ali por algo que não é Deus, né? Então, o Senhor já está falando isso para Israel ali, né? No tempo de Oséias ali, né? E você vê que o ser humano é o mesmo, né? Por isso que ele continua cometendo os mesmos erros, né? É uma coisa inerente das pessoas. Elas precisam ter alguma coisa para se apoiar, né? Elas precisam ter alguma coisa para buscar. Essa fome, né? Essa sede, esse desejo de Deus, ele está impregnado no coração do homem, né? E se ele não serviu o Deus verdadeiro, como disse um padre, né? Ele diz o seguinte: ó, o homem ele é de tal forma, essencialmente espiritualizado, que se ele não servir o Deus verdadeiro, fatalmente ele vai servir o Deus falso. Mas ele tem a necessidade de buscar um ser superior, ele tem a necessidade de buscar uma divindade. Ele vai dizer que é um ET, ele vai dizer que é uma árvore, que é um rio, que é uma montanha, ele vai botar alguma coisa, mas nós, seres humanos, temos a necessidade embutida no nosso coração, de reconhecermos essa deidade aí, né? Bom, o verso 5, ele diz que a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. E Judá, no futuro, né, também cairá. Depois deles, Judá também cairá, com seus rebanhos e o seu gado. Irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Tem até um cântico, né, que a gente cantava na igreja algum tempo atrás, acho que, não sei se algumas igrejas ainda têm esse hábito, né, aquele buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, né? Então a gente cantava muito esse cântico, né? É extraído da palavra, inclusive, né? É um texto da palavra. Mas aqui o Senhor está dizendo, né? Vocês vão me buscar, mas não vão achar. Por quê? Porque tem um tempo de justiça. Então, se você foi preso porque cometeu algum crime, né? Aqui não tem jeitinho, não. Você vai cumprir aquele crime, né? Se é 70 anos, se é 300 anos, se é 400 anos, se é 20 anos, aí Deus o sabe. Mas falando em termos de povo, em termos de Israel, em termos de Judá, em termos de nação, né? Demora muito mais do que o tempo da vida humana, não é isso? Mas o processo aqui é mais lento, é mais demorado. Aí no verso 7, ele fala: foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Então aqui ele está falando de casamento misto, né? Casamento misto para Israel naquele tempo, o que que era? É se apegar a quem não era israelita, né? A quem não era judeu, a quem não era ali da descendência de Abraão. E é engraçado porque você vê que cada povo, por mais que a gente ocidental, né, vivamos aqui nos dias de hoje, a gente fala, não, eu quero a minha liberdade, eu vou escolher. No passado não era raro a família escolher a esposa pro camarada, né? Às vezes ele só conhecia a moça
na hora que a família ia apresentar lá. Os pais faziam aquele pacto, né? Não, quando eu tiver meu filho, ele vai casar com a sua filha, e as famílias eram ligadas dessa forma. Até as monarquias, né? Eram dessa forma, né? Até que Henrique VIII resolveu dar um basta, resolveu se divorciar lá e escolheu ele a pessoa. Mas o casamento, né? Esse casamento que a gente fala, os ocidentais, né? Não, tem que casar por amor, você tem que estar apaixonado e tal. Não que eu seja contra o amor e não sou contra estar apaixonado, né? Mas via de regra a gente vê que o pessoal fala isso de boca, mas não dura, né? Por quê? Porque não tem um compromisso real, não tem um compromisso verdadeiro, né? Então as pessoas falam que estão apaixonadas e cada semana está apaixonado por alguém diferente, né? A cada 5 anos a pessoa se apaixona por alguém diferente. E aqui, né? O oriental, o asiático, né? Ele tinha uma forma de entender o relacionamento e o casamento de uma forma diferente. E quando o camarada casava, né? Ele tinha que honrar, né? Aquele compromisso que ele fez. Era vexatório para a família, era vexatório para ele se ele não conseguisse levar o relacionamento a bom termo. Mesmo as religiões, né, ou os povos que são politeístas, o politeísta não, que o cara pode ter mais de uma esposa, né? Não é politeísta, politeísta é que adora vários deuses. O camarada que pode casar mais de uma vez, ele tem que dar a mesma condição para todas elas, ele tem que cuidar, né? Então, Deus nunca é monogâmico, né? O casamento cristão, o casamento judaico, ele era monogâmico. Mas mesmo quando o camarada não obedecia e ele queria fazer diferente, ele tinha que dar uma condição boa para a família dele, né? Então, aqui nesse texto, o Senhor ele está falando a respeito disso, que eles buscaram outros relacionamentos, né? Eles buscaram, eles desvirtuaram, já que eles estavam desligados mesmo do princípio da palavra de Deus, já que pisou na jaca, né? Vai que vai, né? Então, eles começaram a se relacionar com outras pessoas e aí tinha esse problema de trazer para sua casa, né? Outros deuses, outras culturas, outros hábitos. E aí eles foram sendo cada vez mais arraigados e pegados, né? Nessas coisas. Então, hoje, para nós cristãos, o Senhor, quando ele fala assim, não se apegue a um jugo desigual, né? Quando você vai escolher uma pessoa para viver com você, você tem que buscar saber se a forma que aquela pessoa enxerga a vida bate com a sua, né? Se a pessoa quer ter filhos, você quer ter filho, eu não quero ter filho, cara, já não vai dar certo, né? Ah, não, eu tenho uma formação aqui, você tem outra. Em que religião que nós vamos criar o nosso filho? O que nós pretendemos fazer em termos de futuro? A gente quer morar no campo ou quer morar na cidade? Teve um pastor que no encontro de casais, eu não sei se foi naqueles que você participava e dirigia, mas eu não lembro se foi do pastor Piva lá, mas eu me lembro que eu participei de um encontro de casais, de um culto, né? E o pregador ele disse o seguinte: olha que coisa interessante. Eu costumo dar bastante esse testemunho, talvez eu já tenha falado até aqui. Ele falou assim: ó, você vai comprar um carro. O que você faz quando você vai comprar um carro? Você leva alguém mais experiente que você, um mecânico talvez, para que ele veja o carro junto com você. Você pega o carro e fala pro camarada: escuta, quantos anos tem? Quantos donos já teve? Liga aí o motor, faz um test drive. Você tem uma série de cuidados, faz um seguro. Você tem uma série de cuidados para comprar um bem que, quando você tirar da concessionária, já vai estar valendo menos do que quando você tirou. Não é isso? Porque a partir do momento que ele passou da porta, ele está valendo menos. Sim. E para um bem que não é durável. É algo que é um bem, na verdade, de consumo. Aí você, inteligente que só, vai se matrimoniar, você vai se casar, você vai escolher uma pessoa para ter os seus filhos, para ter a sua descendência, para ter o seu sangue, para construir alguma coisa em termos de futuro, para você ter um bem, para você ter um imóvel, para você, né, passar alguns anos da sua vida ali junto com aquela pessoa, e você não verifica nada. Mas aí você não vai Como é que levar você tem ninguém mais cuidado? Como é que você tem mais cuidado para comprar um carro? Como é que você tem mais cuidado para comprar um carro do que para escolher a pessoa que vai ficar, que vai conviver, que vai estar com você? Né? Você vai verificar o carro, você quer saber a última vez que foi feito o motor, você quer saber quantos litros de gasolina ele consome. Aí o camarada conhece a pessoa, nunca viu, não sabe quantos relacionamentos a pessoa já teve na vida, se teve filho, se não tem, se tem alguma doença, se não tem, e já vai logo, e já vai, e tá tudo, né?
sem cuidado nenhum e tal. Então o ser humano, né, nós, que eu também sou ser humano, a gente faz algumas coisas que não tem lógica, velho. Não tem sentido. É como se a nossa vida fosse um nada. Não tem um planejamento. E aí quer que o negócio dê certo de qualquer jeito, mas não dá para ser de qualquer jeito, né? Porque você vai dormir acordado lá daquela pessoa, porque você vai investir um dinheiro, porque você vai investir seu tempo de vida, porque você vai ter filhos. E aí não surpreende, porque que tem tantos relacionamentos que não dão certo, porque no passado havia um cuidado maior com isso. E não é um passado muito longínquo, é um passado até, né, de não muito distante aí. As pessoas queriam saber, né? Oh, peraí, eu vou me relacionar com você, mas e aí, eu tenho que ir lá na casa do seu pai. Eu tenho que saber como que é com o seu relacionamento com a sua família. Eu quero conhecer sua família. Tinha até aquele negócio de pedir a moça lá, né, para a família, para os pais, que você ia tirar ela da casa dela, não era isso? E o pai conversava e queria saber quem era você. Hoje em dia ninguém quer saber de nada, né, velho? E tá tudo uma bagunça. E aí o negócio não dá certo. E aí, voltando aqui ao caso de Israel, por que falando disso, né? Porque no versículo 7 o Senhor está dizendo, né? Vocês foram infiéis ao Senhor e ainda tiveram filhos fora da minha orientação. Vocês se relacionaram com pessoas fora da minha orientação. Antigamente, a moça cristã, o rapaz cristão, ele ia orar, né? Não, deixa eu ver se isso aqui realmente é do Senhor, se não é, vamos buscar aqui, vamos orar junto, vamos ver se o Senhor, né? Até nisso a gente tomava essa questão desse cuidado, né? E aqui a Bíblia está dizendo que, olha, vocês vão ser consumidos, né? Vocês serão consumidos com as suas plantações. E aí eu quero fazer um comparativo, né, tomando uma liberdade aqui com o texto. Você fala assim, ó, quantos casos que você conhece, né, que a pessoa trabalhou, a pessoa constituiu família, daqui a pouco separou, quanto do patrimônio ele perdeu? Quem recebe acha que recebe pouco, mas quem paga sempre acha que está pagando muito. Por quê? Porque o relacionamento que foi rompido, você vai ter que dividir aquilo que vocês construíram, não é isso? E aí fica com cada um com menos do que tinha quando estava unido ali, né? Por quê? Porque não houve um planejamento, porque não houve um projeto, porque não houve uma conversa, porque não houve, né? E assim, isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, Mário, pode acontecer com a Ruth, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas se você já entra tomando um certo cuidado, fica mais difícil. Se você já entra tendo um diálogo, tendo uma conversa, já fica mais difícil, né? Então é disso que nós estamos falando, da pessoa. Ontem nós estávamos estudando o capítulo 4. O Senhor diz que meu povo erra porque não tem conhecimento, porque não busca o meu conhecimento, né? E quando você não tem conhecimento, você faz as coisas de orelhada, na verdade você está pagando para ver, não é isso? E pode dar certo e pode dar errado. Então, que nós não venhamos a ter esse hábito de ficar pagando para ver, né? Porque a gente só tem uma vida, não dá para ficar errando muito, né? E depois você não consegue consertar, né? Então, É, essa é a orientação do Senhor. por isso que fala, né? O verso 8. Oi? Por isso que diz aqui em João 7,34. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podes ir. Mas tem a palavra também que diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Quem Mas achará, né? aqui procede vergonhosamente, é como o apodrecimento dos seus ossos. É isso aí. Então, Uma cara, família, uma família destituída, né? Uma família sem unidade, uma família sem conversa, é câncer, né? Câncer nos ossos, né? E aí exatamente. você vê isso que a gente está falando, né? É uma casa dividida em si mesma, né? Então, um está querendo servir a Deus e o outro está querendo servir a Mamon. Um está querendo servir a Deus e o outro está querendo servir a Baco, que são os outros deuses aí de outras religiões que o cara fala, né? Que são o deus do vinho, está querendo servir aí o deus do dinheiro, está querendo servir a si mesmo, né? Narcisista, né? Que o cara fala. Então, o Senhor, ele traz essa palavra de orientação, né? Olha para mim, cola comigo aqui, que eu sou com vocês, eu estou cuidando de vocês, eu estou orientando,
Vocês estão pegando aquilo que eu estou dando para vocês e estão gastando naquilo que não era para gastar. Vocês estão pegando as minhas promessas e estão botando no lixo. Vocês estão pegando aqui, né, o que eu tenho abençoado e tá botando num saco furado, né? Aí o verso 10, ele traz: os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Eu não me lembro agora se é em Provérbios, né? Mas que diz assim, ó, não mude os marcos antigos. O que que era marco, né? Marco é quando você compra um terreno e aí você vai lá, tem aqueles tocos, né? Que marcam o tamanho da propriedade, né? E ali o camarada, quando ele tem uma fazenda, na fazenda tem um comprimento bastante grande, normalmente eram divididas ali por coisas naturais, né? Então, minha propriedade vai até o rio, a propriedade do outro começa do rio para lá, minha propriedade vai até a montanha, né? Então, os marcos eram naturais, então eram mais difíceis de ser mudados. Mas à medida que as propriedades foram ficando diminutas, foram ficando menores, o que o camarada fez? Ele tira uma metragem e bota os marcos lá, que o marco agora ele é mudável, né? Você pode mudar o marco, você pode pegar aquele toco, levar para frente e falar que o seu marco era aquele. Aí tem que chamar um agrimensor para ele medir a propriedade e colocar direitinho do jeito que era, né? Nesse tempo aqui, né, de Israel, não tinha esse agrimensor assim, né? Não era uma coisa tão fácil, né? Então o camarada falou assim, ó, a sua propriedade vai ser até aquela árvore, a sua propriedade vai ser até aquele córrego, a sua propriedade vai ser até ali aquela plantação, enfim. E ali eles apalavravam, tiravam os chinelos ali e tal, tinha algumas testemunhas, né? Não tinha cartório de terras, cartório de propriedade. E aí o camarada mudava os marcos, ele falava, não, minha propriedade não está aqui, não, você está enganado, a minha propriedade, está vendo lá onde está o cano lá, onde está a árvore, onde está as pedras? Mas ele que mudou, né? Então o cara era um bandido, né? Ele estava se apropriando do que não era dele. E aqui no versículo 10, então, é, ele diz, né? Ele traz essa palavra que as pessoas estavam mudando os marcos, né? Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Então eles são ladrões. Eles estão roubando, estão se apropriando do que não é deles. E infelizmente, né? É o modelo de governantes que tem se desenvolvido aí, né? E nas noites, né? Os caras fazem os seus conchavos, né? Se encontram nas madrugadas para fazer votações, para fazer para fazer as suas tratativas. E quando você acorda de manhã, só tá lá um negócio lá aprovado, né? Não sabe nem como que aquilo aconteceu. O verso 13: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros para o grande rei, no caso da Síria, mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida, porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Aqui ele faz menção, por exemplo, quando eles tinham alguma dificuldade com algum governante, ele está sendo ameaçado, ele queria fazer alguma aliança, né? Ó, estou sendo ameaçado aqui, algum país está querendo tomar o que é meu, dá para a gente chegar num acordo, dá para a gente fazer uma aliança, né? E aí o senhor falou assim, eu era o seu socorro. Agora você está dizendo para o cara que você está sendo acuado por alguém, que você está ferido, não tem condição de defender, você já mostrou fraqueza. Aí esse mesmo vai lá e se apropria do que é seu, né? Assim, já que você não consegue se defender, deixa que eu vou tomar o que é seu e eu vou defender para mim mesmo, né? E aí é um outro ditado que a gente fala, né? Você fala assim, muito cuidado para quem você vai dar testemunho, muito cuidado para quem você vai chorar, muito cuidado para quem você vai contar os seus problemas, muito cuidado com aquela pessoa que tá louco para te ver numa dificuldade, né? Ele quer comprar o teu carro, aí ele fala assim, ó, te dou 20 mil no teu carro. Aí você fala, não quis vender. Aí você aparece, putz, agora eu vou ter que vender porque apareceu lá um problema na minha casa, um problema com a minha família. Ele não fala assim, pô, já que você tá com esse problema, cara, eu ia te dar 20, vou te dar 22 aqui, né? Não, vou te ajudar nessa dificuldade. Ele fala, não, era 20 naquele dia, agora é 16. Foi isso que o Né? Macedo Por fez quê? aqui. Porque você tá na sua dificuldade, entendeu? Como você tá na dificuldade agora, então, né? O valor é menor. Então, né, você tem que ter muito cuidado com quem você vai conversar, você tem que ter muito cuidado com quem você vai desabafar, você tem que ter muito cuidado sobre essas coisas, porque tem pessoas que só tá na espreita, né? O Querendo aquilo que é Macedo teu, né? é um esperto. Então,
coisa que eu fiquei impressionada quando ele fala aí essa parte do leão e o leãozinho. Ele será um leão para a tribo do norte e será um leãozinho para do sul, porque o norte estava mais empodrecido, né? Mais cheio de adoração. Ainda lá no sul, eles ainda tinham o templo que eles iam e adoravam. Mas aqui também está falando de quando. Ele não está falando para pessoas que não tinham Deus. Ele estava falando para pessoas que Uhum. tinham Deus, né? Então, ele seria a justiça deles. E aí, isso aí eu fiquei pensando nessa parte do leão e o leãozinho. Então, Então, voltando aqui, essa questão de você se aproveitar de uma dificuldade, de você se aproveitar de alguém que... Eu lembro que quando eu era garoto, eu morava com meus pais ainda. Tinha uma vizinha lá e ela estava vendendo os móveis porque ela ia para Bahia. Então eles tinham vindo para São Paulo, ficaram um tempo aqui e pro caso deles, São Paulo não deu certo, não foi bom. E aí ela tinha que voltar, mas para voltar e pagar os móveis era uma coisa inviável, era melhor vender e comprar lá de novo, porque só para você pagar o transporte, né? E aí a pessoa chegava lá e falava, quanto que você quer nisso aqui? Ah, não, isso aqui eu tô vendendo eu vou ter que comprar lá de novo, então eu tô vendendo aqui por 200 conto, né? Eu falei, não, não, muito caro, dou 100. Aí o cara comprava por 100 e saía rindo e falou assim, puta, isso aqui na loja tava 400 contos, já economizei não sei quanto e tal, eu saía rindo, né? Aí É, o meu pai, né? Eu lembro que ele comprou uma vitrola lá. Aí ele perguntou pro camarada, quanto que tá? Quanto que tá? Então, você vê que é, ele chegou lá e falou, quanto que é? Ele falou, ó, seu João, essa vitrola eu tô vendendo por tanto aqui, né? Porque eu comprei por tanto e tal, não sei o quê. Ele pegou o dinheiro e falou, tá aqui, né? Aí alguém falou, ô, você é trouxa, mano. O cara tá vindo aqui, tá pechinchando e tal. Ele falou assim, cara, eu vim da Bahia. E eu tive dificuldade para conquistar as coisas e tal. Agora o cara tá indo embora. E lá ele vai ter que comprar de novo. Se eu não tivesse dinheiro, eu diria para ele: não posso comprar, não tenho esse recurso. Não, você divide e tal. Mas me aproveitar de quem tá indo embora não me parece correto. E tem uma outra coisa que eu aprendi, né, cara, que com meu pai, que foi assim: minha mãe, né, ela fazia as compras de casa, meu pai dava o dinheiro, ela fazia as compras e tal. E aí ele perguntou: você pagou lá a lojinha lá embaixo, a mercearia? Ah, não, paguei. Fui lá e paguei, e aí eu deixei o dinheiro aqui para comprar quando a gente for no mercado. Ele falou: mas por que você não comprou lá? Ah, eu falei: porque no mercado o maior é mais barato, né? A gente compra mais coisas e tal. Aí ele virou para ela e assim, não era uma briga, né? Era um ensinamento. A gente estava do lado ali, né? Ele falou: então, mas onde você compra quando você não tem dinheiro, você compra quando você tem. Porque quando você não teve, você não foi no mercado grande comprar, porque ele não ia te vender. Você comprou na quitanda. Então, mesmo que você não faça a compra do mês, você tem que estar sempre regando lá o comércio do camarada, porque ele não come também só quando você não tem dinheiro. Você verdade. consegue entender a profundidade disso, cara? Você consegue analisar a lógica desse negócio? Então é uma lógica que vai na contramão do mundo que a gente vive hoje, um mundo louco capitalista, né? Porque a gente está capitalista demais, né? E aí você Sim, fala sim. assim, cara, olha que ensinamento que tem nisso. E meu pai, né? Pelo menos na época, né? Hoje ele é mais simpatizante, mas na época não tinha nada de evangélico, não tinha nada. É uma outra coisa que a gente tem na cabeça, né? Que só o evangélico que tem que andar direito ou só o evangélico que anda direito. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. Aí isso me faz Tem lembrar, muito Jurandir, camarada. aquele testemunho Oi? que eu dei para vocês aqui. Isso me faz lembrar aquele testemunho que eu dei para vocês aqui. Que a mulher queria me vender a máquina porque estava na necessidade de cobrir o cheque. Sim, E eu verdade. falei para ela. Aí Deus falou para mim não comprar a máquina dela. Olha que coisa maravilhosa. Falei, senhora, eu vivo disso. Eu vivo disso. Falei para ela, eu vivo disso. Mas Deus tocou no meu coração para mim não comprar a sua máquina.
Aí eu levei a palavra de Deus para ela e falei, a senhora crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ela falou, creio. Eu falei, então, Deus está mandando te dizer que ainda hoje Deus vai entrar com providência na sua casa e a senhora não vai precisar vender a sua máquina. De alguma forma, a senhora vai conseguir esse dinheiro para pagar o seu cheque. A senhora crê? Eu falei, você está falando, moço? Eu falei, então eu vou levantar minhas mãos aqui para o céu agora e vou orar em nome de Jesus. E ainda hoje, Deus vai entrar com providência na sua vida. Rapaz, aquilo foi de Deus, cara. Eu comecei a tremer. Minha mão parece que estava queimando. Levantei a mão para o céu no telefone e orei por aquela mulher. Ela chorou do outro lado e as lágrimas desceram dos meus olhos para o meu lado. Quando foi 3 horas da tarde, a mulher ligou para mim e falou, seu Mário, aconteceu um milagre. Eu falei, o que aconteceu, senhor? Uma mulher que devia para mim 300 conto, há 2 anos, veio me pagar hoje. Eu consegui o dinheiro para cobrir meu cheque. Oh, meu Deus, aquilo, rapaz, foi um... E daquilo, varão, daquilo praticamente, você está vendo essa chácara aqui. Foi ela que ofereceu para mim, foi ela que insistiu para que eu comprasse essa chácara e eu estou aqui hoje por causa dessa mulher. Então, quer dizer, você vê, a mulher estava na necessidade, queria vender a máquina para cobrir o cheque do filho para não sujar o nome. E eu vivia daquilo, eu comprava máquina usada para revender, para reformar, comprava baratinho para vender por o dobro do preço. Mas daquela mulher Deus não tocou no coração para que eu comprasse. Eu não posso dizer isso porque eu já era crente, né? Então, eu como crente, eu não posso querer, sabe, levar vantagem sobre o próximo. Então, Deus usou comigo ali de benevolência para com ela e para comigo mesmo. É aquilo que você falou. Você não sabia o que viria depois, não é isso, Mário? É claro que eu não sabia, não tinha a menor ideia, Então, né? então, então é isso, né? Lance o pão sobre as águas, não é isso? Lance o pão sobre as águas. É isso mesmo. Mas Deus é bom demais. Não é porque eu estou falando assim, porque você falou aí uma coisa interessante, né? Porque as pessoas se aproveitam dos outros, porque está na necessidade. O cara vai lá, em vez de fazer o que você falou, ó, você está vendendo por 20, eu vou te dar 22, né, para ajudar, para, né? Não, o cara, não, vale 20, o cara só quer dar 10, só quer dar 5. O cara, Não, quantas sabe? vezes? Claro que tem muita historinha da carochinha, mas quantas vezes você não vê a pessoa ali com a família, o cara tá vendendo um doce, tá vendendo uma bala assim e tal, você tá ali naquele negócio e fala, pô, moço, você não pode me ajudar aqui com R$ 1? Você fala assim, cara, eu nem gosto de bala, mas toma 2, É, sabe? exatamente. Então, Sim, então são essas coisas que a gente está falando, que são princípios. Você é perfeito? Não, eu muito menos ainda. A gente tem muitas pessoas que se chateiam conosco? Tem, com certeza, né? Às vezes a gente fala em muitas coisas, fala em muitas coisas, mas a gente está falando aqui de princípios da palavra de Deus, que se observados vai fazer bem para mim, ou, para você, para todos quanto ouvirem, para todos quanto é verdade. aplicarem. Agora, que a gente não é santarrão, que a gente não é perfeitão, que a gente não é o bom da boca, não, a gente não é. Mas de alguma medida, né, na maior parte do tempo, pelo menos, enquanto a gente está percebido, que tem muitas coisas que a gente faz até desapercebido, a gente tenta correr pelo certo, né? Então, é dentro disso que a gente está falando, né? É dentro dessa desse ensinamento da palavra que a gente faz e que, bom, eu te conheço, você me conhece, a gente não precisa falar muito, mas existem pessoas que não nos conhecem, não é isso? E que vão ouvir isso Sim, depois, a própria, sim. né? Mas você vê são sutilezas que às vezes a gente não se apercebe. Um outro testemunho, né? Não sei porque eu tô falando tanto do meu pai hoje, né? Mas foi com Não, quem a mas é gente bom, aprendeu é bom. algumas coisas, né? Com quem a gente aprendeu algumas coisas. Eu já era casado, né? Eu fui visitá-lo e tal. A cada 15 dias eu vou lá. E, e a gente eu não converso muito com meu pai de coisas pessoais, né? De problemas do dia a dia, né? Então, ele não é com quem eu desabafo esse tipo de coisa. Para esse tipo de coisa, eu tenho você e algumas outras pessoas que são do nosso
do nosso corpo, né? Com quem a gente acaba É, falando mais sobre família. Mas, né? Eu estava na casa dele, aí a gente estava conversando a respeito do trabalho. Ele falou: Puxa vida, teve um rapaz lá que ele foi assaltado, roubaram o dinheiro dele e levaram até o Vale Transporte. E a empresa não estava com dificuldade para poder liberar o Vale Transporte dele. E aí ele pegava o ônibus e pegava o trem, né? Aí eu peguei o meu Vale Transporte e dei para ele. Falei: Ó, cara, eu só pego o ônibus, mas se você usar o Vale Transporte, pelo menos para 15 dias vai dar para você. Você até resolver esse seu problema. E o cara não sabia como agradecer e tal, né? E ele morava em São Caetano. Aí eu parei, né? Olha só, eu parei. Falei: Você deu seu Vale Transporte pro cara? É. Meu pai mora na Santa Luzia e trabalhava no Barro Branco. Eu falei: Mas como é que você vai trabalhar? Ele falou: Andando. Eu falei: Peraí, você deu o seu Vale Transporte, que nem, né? E eu já tava indo naquela: Pô, é, esse velho tá ficando besta, tá ficando gagá. Você é. deu o seu Vale Transporte e você vai sair da Santa Luzia, você vai andar 3 quilômetros para ir para o seu trabalho de manhã e você vai andar outros 3 quilômetros para voltar para casa, porque você deu o seu Vale Transporte para alguém que foi assaltado. Aí ele falou: eu consigo andar 3 quilômetros de manhã e andar 3 quilômetros da tarde para ir para o meu trabalho e para voltar. Mas ele não consegue vir andando de São Caetano. É complicado, né, João? É, eu enrolei minha bandeira, como diz o outro, porque até então eu estava pleno, né? Eu enrolei minha bandeira, peguei, baixei a cabeça, mano, e falei: Tá bom então, né? Ô, Glória. Isso foi um gesto assim de maravilhoso, cara. Um gesto que, olha, Entende? Aí você Deus vai falou falar esse assim: não, negócio. então o seu pai é perfeitão, ele faz isso o tempo todo. Não, não faz. É perfeitão? Também não é. Mas nós Naquele podemos ter momento atos de foi, né? bondade, Sim, entendeu? Nós podemos ter atos de bondade, nós podemos ser pessoas melhores. Se a gente prestar atenção um pouquinho e não agir por ímpeto, se a gente não agir na força do ódio, se a gente não agir com muita velocidade, né, você pode ser melhor, nós podemos ser melhor, entendeu? E às vezes com nem precisa de certeza. muito, né? Às Verdade. vezes é só um pouquinho. Aí no versículo 14, ele diz aqui, né, no versículo 13, então ele falou que ele foi até o cara da Síria lá para pedir ajuda, para pedir por tudo isso, para dizer que às vezes você vai pedir ajuda no lugar errado, né? Às Sim, vezes, para você ser ajudado, é necessário primeiro você ajudar. Primeiro você fazer o que tem que ser feito. Porque, de repente, você nem precisa buscar ajuda externa, porque a sua própria resposta vai estar no bem que você fez, né? Que nem foi o seu caso aí, no testemunho que você deu da chácara. E no caso do meu pai, eu lembrei agora, né? Quando ele comprou a vitrola do homem lá, né? Ele tava vendendo a vitrola. né? Aí daqui a pouco, meu pai pegou a vitrola, tá bom? Eu e ele, a gente pegou a vitrola na mão, e aquela vitrola de 4 pés, sabe? Aquelas grandes. Sim, A gente ia pegar ah, a vitrola e ia levar para casa. Aí o homem virou para ele e falou assim: Seu João, tem os discos aqui, ó. Pode levar os discos, porque eu não vou ter vitrola para tocar disco. Aí ele pegou e falou assim: mas você pode levar, comprar outra vitrola e tocar lá. Ou você pode vender os discos separados, né? Ele sim, falou: mas eu quero que fique com o senhor. tá vendo? Olha só, levou, Então, fez bem do ele ficou cabelo. agradecido pela atitude do meu pai, porque ele se sentiu menos humilhado, porque ele já estava se sentindo humilhado naquela situação, e as pessoas Ah, ainda iam lá e humilhavam ele mais ainda. sim, Então, pela atitude do velho, no caso, né, do meu pai, ele se sentiu menos humilhado. E aí ele falou: não, 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 mas eu quero que fique com o senhor. tá vendo? É, mas Quantas vezes a isso é gente já não se importante. sentiu humilhado por uma ou outra situação, hein, Mário? Fala aí. Oh, Quantas vezes a gente não se centenas de sentiu vezes, humilhado? centenas de vezes. Hoje em dia, acho que o que mais acontece é isso. As pessoas querem nos humilhar. Fazem aquilo que a palavra fala. Não há um que, não há um, não Que há um faço justo bem, né? Que sequer. não tem. É. Não há um. Não, e tem outra. Às vezes a pessoa nem teve a intenção de te humilhar, mas na ação dela, o desprezo dela foi tão grande naquela ação que você olhou e falou assim: caramba, como diz no boxe, esse golpe entrou, né? É, Esse golpe entrou, né? nocauteou. Então, a pessoa fala assim: vocês não passam por nada, vocês não têm problema, não têm dificuldade. Não. Fica 5 minutos no nosso lugar que você vai saber se a gente tem ou se não tem, né? Então era por conta disso, né? Esses comentários todos, porque Efraim foi buscar socorro
num lugar que Deus não tinha mandado, que Deus não tinha permitido e que não ia vir socorro e que ele ia ser tomado por aquele país, né? Exatamente por conta de toda a obediência dele. E aí no verso 14, porque Efraim, eu serei como um leão, como disse já a Ruth aí, comentando, né? E Judá um leãozinho, porque Judá estava menos rebelde do que estava aqui Israel, e eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo e não haverá quem possa livrá-los. Então, olha só, Deus está falando aqui o seguinte: Israel, né? Estava passando por algumas provas ali, estava passando por algumas situações, e ele foi buscar socorro num país lá. E o Senhor já está dizendo o seguinte: você não vai conseguir socorro, querido, porque o negócio é comigo. É, Imagina rapaz. isso. Imagina o Senhor virar para você, né, ou virar para outro, ou virar para mim e falar assim: o seu problema é comigo. Enquanto você não acertar comigo, não vai acontecer. Reconhece onde você caiu e se arrepende. Vai botar a cara no pó. Então, É, é, vai ver as suas ofertas, vai ver os seus dízimos, vai ver o seu compromisso, vai ver o seu testemunho, vai ver o que for. Cada um tem a sua peleja, cada um tem a sua contenda, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu testemunho diante de Deus, né? Cada um tem a sua coisa, né? Então, vai lá, queridão, e conserta o altar lá, né? Aquilo que está quebrado. E aí Deus vai transbordar na sua vida de novo. Não adianta você buscar no banco, não adianta você buscar no amigo, não adianta você vender aquilo que você tem, não adianta você fazer nada, porque se o seu negócio for com Deus, ele vai, é essa palavra, né? Eu é, mesmo despedaçarei e depois irei embora, e vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrar. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Não é porque Deus é ruim, é porque nós estamos na falha, porque nós erramos, é porque nós falhamos, e tem que consertar. Então o Senhor, diz o Senhor, né? Conserta, conserta, e aí você vem falar comigo. Não vem querer dar o tapa e esconder a unha e achar que vai ficar assim, né? verdade. Barão, meu celular tá com 3% aqui, já apagou aqui, eu sou todo. Se cair pela misericórdia, né? Então o último É, versículo diz: Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Então, busque ao Senhor até que possa achá-lo, porque Ele não está longe de nós, Ele está louco para perdoar-nos, e eu agradeço a oportunidade aí, em nome de é. Jesus. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu agradeço a oportunidade, Senhor, de poder estar reunidos com meus irmãos e as irmãs, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, nesse dia frio, abençoado. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um deles, ó Pai, que participou desse devocional e que vai participar, Senhor. Sejam impactados pela Tua palavra, assim como eu fui, Pai. Que eles ouçam, Senhor, e aprendam, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Essa palavra vem de encontro com as nossas necessidades, para a mudança de nossas vidas, para melhorarmos, sermos mais compreensivos, mais amorosos, para sermos mais colaboradores, ó Pai. Então, Senhor, abre a mente e o coração de cada um, Senhor. Faça com que as pessoas sejam mais benevolentes, sejam mais compreensivas, possam ajudar e não furar o olho do seu irmão. Possa ser, Senhor, que esta pessoa, Senhor, venha compreender e fazer como o pai do Jurandir fez, Pai. Como um dia o Senhor nos ouve para abençoar uma pessoa que estava aflita, necessitada, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela vem de encontro com as nossas necessidades, Pai. Ela fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir para melhorarmos. Obrigado, Pai, por tudo. Dá-nos um dia de vitória, Senhor. O que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.